Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Construção do Biodigestor Sertanejo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os processos que envolvem a construção do nosso biodigestor. Quero iniciar falando sobre algumas vantagens da instalação de biodigestores. Em algumas atividades agropecuárias, os dejetos animais eles são um enorme problema ambiental. É o caso, por exemplo, da sinocultura. E eu estou falando de algo que equivale a cerca de 2,6 mil carretas de eixos cheias de dejetos que precisam ser tratados, mas com a instalação de biodigestores para a produção do biogás, o que era um passivo ambiental torna-se um valioso ativo econômico. E a gente percebe que alguns produtores preocupam-se com o valor do investimento necessário para instalar um biodigestor, porém, é importante enfatizar que cada projeto é específico para cada propriedade. Portanto, os custos de implantação podem variar bastante. No entanto, mesmo que o valor inicial seja alto, o rápido retorno de investimento ele compensa o esforço. Isso se deve ao fato de que a instalação do biodigestor pode indicar uma redução considerável no custo de energia. E dependendo da biomassa, esse custo pode até zerar, sobrando apenas taxas fixas de estrutura da concessionária. E essa redução no custo pode, em muitos casos, impactar significativamente nos custos de produção. Bem, o primeiro passo para a construção do biodigestor sertanejo está relacionado com a escolha do local. O local da construção do biodigestor deve ficar próximo de onde irá se utilizar o biogás, aproximadamente entre 15 metros a 30 metros. E o local não pode ser sombreado porque, para o processo de fermentação da biomassa, o calor ele é extremamente importante. Então, cuidado com o local, o cuidado de encontrar um local que tenha raízes, né? Porque as raízes elas podem até perfurar o tanque de fermentação e causar um vazamento. O próximo passo é cavar o buraco. Esse buraco ele deve ter uma profundidade aproximada de 1,80 m por 3,5 metros de diâmetro. O próximo passo, pessoal, é relacionado aqui com fazer as placas. Vocês podem até ver na imagem essas placas aí. E para fazer essas placas é necessário escolher um local em que seja possível moldá-las no formato curvo e que seja arenoso. São necessárias 58 placas de 50 centímetros por 50 centímetros. E pode-se fazer um molde com madeira com o tamanho e a curvatura necessária. As placas elas devem ser feitas com a mistura de cimento, a areia, cimento e areia no caso, né? E em média são necessários 12 carros de mão de areia e 4 sacos de cimento para a produção das placas. Se o local da confecção das placas não for arenoso, pode-se colocar uma camada de areia no local onde vão ser confeccionadas. Ainda com a massa fresca, a pessoa deve pegar um cano de PVC de aproximadamente 100 milímetros e perfurar 2 placas, uma no centro e outra no canto inferior. E esses furos eles irão servir para passar as canaletas. As imagens aí são ilustrativas e mostram isso para vocês. Bem, pessoal, o próximo passo aqui, que seria o quarto passo, é a construção do tanque de fermentação. O primeiro nível é o fundo do buraco. Vocês veem nas imagens isso aí, né? Depois a pessoa deve preparar o concreto com 3 carros de mão de areia grossa, 2 carros de mão de brita e um saco de cimento para construir o piso. Para construir o piso, é importante colocar uma camada de 3 centímetros de concreto, depois uma armação circular de ferro com
aproximadamente 2,5 metros de diâmetro, e logo em seguida mais uma camada de 4 centímetros de concreto. E depois de tudo isso é importante deixar secar de um dia para outro. Com o piso já pronto, é importante a pessoa fazer uma marcação em círculo com aproximadamente 2,14 de aproximadamente 2,14 metros de diâmetro, e após a marcação a pessoa deve assentar as placas. Eu queria só fazer algumas observações. A primeira delas é que cada fileira tem 13 placas. Vocês veem essas placas aí na imagem. Na primeira fileira deve-se assentar a placa com o furo no centro para baixo, em direção ao local em que a caixa de entrada ela vai ser construída. A placa com o furo no canto inferior irá ficar na segunda fileira em direção à caixa de saída, e quando assentar as placas é importante deixar uma distância de aproximadamente 2 centímetros entre elas para fazer o rejunte, e ao todo serão assentadas 52 placas em 4 fileiras, cada uma com 13 placas. Veja essa próxima imagem aí. Depois de fixar as placas, é importante amarrar cada fileira com ferro galvanizado, tamanho 12, com 3 fios por fileira, e a fileira superior ela deve ter 4 fios para maior fixação. Então, nessa imagem vocês observam como deve ficar o arame utilizado para a amarração. Nessa outra imagem, ela ilustra como devem ficar os batentes. Então, após levantar as paredes, deve-se construir 3 batentes no fundo do tanque, na parte interna, e esses batentes devem ser construídos com 3 tijolos de 8 furos, e a distância entre eles deve ser proporcional. Os batentes eles vão possuir cerca de 60 centímetros de altura e irão servir para evitar que a caixa de fibra encoste no fundo do tanque, permitindo o fluxo de entrada e saída da biomassa. Nessa outra imagem aí, vocês estão vendo um cano-guia chumbado, e em seguida ao processo que eu falei anteriormente, né, é importante rebocar as paredes do tanque por dentro e por fora. É necessário acabamento apenas na parte interna e, por fim, chumbar no centro do piso o cano-guia, que é um cano de ferro de 40 milímetros com 3,5 metros de comprimento. E também é importante utilizar uma lata para fixar o concreto. Vocês observem que essa lata está bem no centro aí da imagem. Essa outra imagem tem relação com o parafuso do cano-guia. E para instalar o cano-guia, a pessoa deve preencher o cano que já está fixo com cimento até o topo. Com a massa ainda fresca, ela deve colocar um parafuso francês de 3/8 aproximadamente de diâmetro e 29 centímetros de comprimento no centro do cano, na cavidade, no caso superior, deixando 10 centímetros da rosca para fora. E com um cano do tipo PVC de 50 milímetros, com 3,5 metros de comprimento, deve ser usado para revestir o cano-guia. E então, pessoal, o cano de PVC ele deve ser colocado antes que a lata seja totalmente preenchida, para que assim o cano de PVC possa ser chumbado. Bem, vamos para o próximo passo, que é o passo 5, que tem relação com a construção da caixa de carga. Essa caixa de carga ela é feita no formato circular, como vocês podem ver na imagem, e deve ser rebocada por dentro e por fora. O diâmetro da caixa de carga é aproximadamente de 0,8 metros ou 80 centímetros. O piso da caixa de carga deverá ficar levemente elevado, no máximo 20 centímetros de altura acima do nível da borda do tanque, e com a massa do piso ainda fresca, é importante se fazer uma abertura com o cano de 100 milímetros para
servir de passagem para o cano que fará, no caso, desculpem, a ligação entre a caixa de carga e o tanque de fermentação. Na construção da caixa de carga, será necessário apenas cavar para colocar a tubulação da caixa de carga no tanque de fermentação. Também o cano que irá ligar deve ser de 100 milímetros e deve estar conectado à abertura feita na placa mais baixa do tanque de fermentação. Nessa imagem ampliada, a gente vê que a caixa de carga deve ser construída com 4 placas e a abertura para a tubulação deve ficar rente ao piso da caixa de carga. Depois de construída a caixa de carga, com uma garrafa PET de 1,5 litro, a pessoa deve encher essa garrafa com areia e amarrar com uma corda na extremidade mais fina da garrafa. A garrafa irá servir como tampa para a tubulação que liga a caixa de carga ao tanque de fermentação. Bem, pessoal, vamos ver o próximo passo, que é o passo de número 6, que está relacionado com a construção da caixa de descarga. E essa caixa de descarga ela deve ficar no máximo a 20 centímetros abaixo do nível da borda do tanque de fermentação, nunca deve ficar acima. A caixa de descarga ela terá um formato retangular e será construída com tijolos. A caixa de descarga terá 2 níveis de profundidade. No primeiro nível, a caixa terá 1,70 m de largura e 30 centímetros de profundidade, conforme está aí na imagem. Já o segundo nível deve ficar em torno de 15 centímetros abaixo da primeira e terá 60 centímetros de comprimento. Esse segundo nível ele servirá para escoar a parte líquida, que é o biofertilizante. Com a massa ainda fresca, a pessoa deve fazer um buraco para colocar o cano que ligará o tanque de fermentação à caixa de descarga, e esse buraco deve ficar na parte de cima e no nível mais alto da caixa de descarga. E na parte que separa os níveis da caixa de descarga devem ser colocados tijolos deitados ou tubos de drenagem para separar a parte líquida da sólida. E em seguida a pessoa deve fazer o reboco e deixar secar. Eu queria só fazer algumas observações. Para facilitar a limpeza, é importante colocar tela nos tubos de passagem. Então essa tela deve ser colocada nesses tubos aí de passagem. No fundo do primeiro reservatório, a segunda observação, deve ser colocada uma camada de brita que cubra os tubos. E por fim, a terceira observação é que a ligação da caixa de descarga com o tanque de fermentação deve ser feita com um cano PVC de 100 milímetros e ele deve ficar na abertura mais alta do tanque de fermentação. Bem, pessoal, vamos para o próximo passo, que é o passo de número 7, que tem relação com a câmara de armazenamento do biogás. Para construir a câmara de armazenamento, será utilizado uma caixa d'água de fibra de vidro que deve ter aproximadamente 3.000 litros. Veja aí na imagem a instalação dos flanges que estão relacionados com essa caixa. Então a pessoa deve encontrar o centro da caixa, deve marcá-lo e com uma furadeira elétrica e serra-copo, essa pessoa deve fazer um furo medindo aproximadamente 76 milímetros de diâmetro, deve colocar nele um flange de 60 milímetros e por esse furo que passa o cano guia, deve permitir que a caixa suba e desça. E a caixa sobe quando está cheia de biogás e, no caso, ela desce à medida que ele vai sendo utilizado, pessoal. A 25 centímetros da dobra dessa caixa, a pessoa deve perfurar um segundo buraco, veja aí na imagem, medindo 20 centímetros de diâmetro ao lado do furo maior, e nesse outro furo ela deve colocar um flanger de 20 milímetros, por onde passará o cano para a saída do biogás.
Nessa outra imagem, você vê que após a instalação dos flanges, a pessoa deve preparar o cano guia da câmara de armazenamento. Então ela deve instalar o cano de 60 milímetros dentro da caixa. O cano deve medir 1 metro, aproximadamente 34 centímetros de comprimento, entre o flange e a base de madeira que servirá como sustentação. A base do cano guia deve ser feita com uma tábua de 2 metros e 15 centímetros de altura e 4 centímetros de espessura. E a pessoa deve marcar o centro da tábua e com uma serra, com por exemplo de 60 milímetros, ela deve perfurar até a metade da espessura da tábua do outro lado e perfurar com uma serra-copo de 50 centímetros até a outra metade. Assim o furo ele terá 2 tamanhos. E então a pessoa deve fixar essa tábua na caixa de fibra com 4 parafusos, como vocês estão vendo aí, são os parafusos franceses, que devem ter 10 centímetros de comprimento. Essa pessoa vai precisar, além do parafuso, vai precisar da porca e da arruela. A abertura menor da tábua deve ficar virado para fora, para o lado, aliás, de fora da caixa. Tá bom, pessoal? Bem, nessa próxima imagem aí, por fim, a pessoa deve preparar um anel de zinco para a câmara de armazenamento, e a cinta deverá ter cerca de 40 centímetros de largura. Você vê essa cinta aí na imagem, e ela deverá ficar a cerca de 20 centímetros do fundo da caixa. Bem, em seguida, é de extrema importância que se faça um contrapeso da caixa de armazenamento do gás para que exerça pressão sobre a caixa d'água e o gás, dessa forma, chegue ao fogão com mais pressão. Esse contrapeso ele pode ser feito com areia ou terra no anel de zinco, como vocês estão vendo na imagem, e é possível aproveitar essa área para fazer um canteiro de verduras, um canteirozinho de verduras, né? Como está aí na imagem. Agora, atenção a algumas coisas aí. Primeiro, cuidado para não rachar a caixa quando realizar os furos. Segundo, para evitar acidentes com o zinco, antes de preencher o anel, é importante dobrar as extremidades de maneira que se encaixem. E terceiro, pode-se aproveitar o anel de zinco que fica na câmara de armazenamento para fazer um canteiro de verduras. Bem, pessoal, vamos agora para o próximo passo, que é o passo de número 8, que tem relação com a construção da trave de segurança. Então a pessoa deve construir a trave de segurança com 3 barrotes de madeira. Vocês estão vendo aí na imagem. Cada um deve medir 3 metros de comprimento por 7 centímetros de largura e 7 centímetros de espessura. E então deve erguer 2 colunas de madeira e a outra na transversal e formar assim uma trave. Nessa imagem aí, vocês estão vendo como deve ficar essa trave. Mas antes, faça um corte de encaixe e prenda com 2 parafusos franceses de 3,8 polegadas, com 10 centímetros. A pessoa deve perfurar a trave no centro para que nela seja encaixado o parafuso do cano guia. E feito isso, essa etapa vai estar concluída. A próxima etapa é a de número 9. Isso mesmo. Que tem relação com a tubulação que vai até o fogão. No flange de saída do gás, a pessoa deve colocar um cano de 20 milímetros, medindo 30 centímetros de comprimento, de maneira que fique mais alto que o anel de zinco. Na extremidade do cano deve ser instalado um registro de gaveta, conforme está aí na imagem. Ok, pessoal? Bem, a próxima etapa é a de número 10, que é o filtro de impurezas. O filtro aí ele é importante para eliminar o mau cheiro que é deixado pelo biogás, e para isso é necessário que ele passe pela água em um recipiente fechado. Portanto, se torna importante que
a pessoa que vai fazer a montagem pegue um garrafão de água mineral de 20 litros e prepare o filtro, e com o auxílio de uma serra-copo de 20 milímetros, ela deve perfurar 2 buracos no fundo do garrafão para que o encaixe dos 2 flanges de 20 milímetros, para que haja o encaixe dos 2 flanges, aliás, de 20 milímetros. Um furo vai servir, no caso, para a entrada do gás, e o outro furo, como vocês estão vendo na imagem, vai servir para a saída. Então a pessoa deve encaixar os flanges e pegar um cano PVC de 20 centímetros de comprimento e 20 milímetros de largura, e encaixar um dos flanges pelo lado interno do garrafão, e esse cano será o tubo do sistema de filtragem e entrada do biogás. O cano deve ser, pessoal, instalado pela boca do garrafão. Vejam aí. Instalado o cano, deve ser tampada a boca do garrafão, que ficará posicionado para baixo, e deve ser colocado o mesmo lacre que veio de fábrica. Depois, a pessoa deve colocar água por cima do garrafão, pelo flange de entrada do gás. O cano ficará mergulhado em torno de 4 centímetros de água. Então, deve ser instalada uma união logo após o registro de gaveta, e em seguida deve ser instalado um cano curto para a conexão da mangueira flexível. Um detalhe é que deve-se usar a mangueira trançada para evitar dobras. A mangueira flexível, ela permite que a caixa de armazenamento suba e desça livremente. Então deve-se fazer a ligação da mangueira e o cano com o auxílio de um adaptador e uma abraçadeira de cano. No alto do barrote deve-se ligar essa mangueira à tubulação rígida, que é formada por canos de PVC de 20 milímetros. E a água do garrafão, ela precisa ser trocada a cada 2 semanas. Bem, pessoal, o próximo passo é o de número 11, que está relacionado com a construção do sistema de drenagem. O sistema de drenagem, ele é responsável por retirar a água do biogás, já que além do filtro de impurezas, o biogás ele possui naturalmente uma quantidade elevada de umidade. Para construir o dreno, a pessoa deve seguir as seguintes etapas. Por exemplo, no ponto mais alto da tubulação de gás, deve-se cavar um buraco, como vocês estão vendo na imagem, com 70 centímetros de profundidade e 85 milímetros de diâmetro. Em seguida, a pessoa deve pegar um cano de 75 milímetros de diâmetro e 70 centímetros de comprimento e tampar com o cap uma das extremidades. Esse cap deve ficar para baixo. Em seguida, a pessoa deve fazer um corte de 10 centímetros de comprimento por 20 milímetros de largura em cada lado do cano, e então introduzir o cano no buraco feito na terra, pegando a conexão T e colocando a tubulação do gás na parte de cima. Na entrada de baixo, a pessoa deve colocar um cano de 20 milímetros com 50 centímetros de comprimento. Em seguida, deve-se colocar esse cano dentro daquele que tem 75 milímetros, daquele que está no buraco. Vocês estão vendo aí essa construção na imagem. Então, deve-se encher o cano de 75 milímetros até a borda para evitar que o gás escape, no caso, né? E enterrar toda a tubulação desde o biodigestor, aliás, até a cozinha. Bem, pessoal, a próxima etapa aqui é a etapa de número 12. Eu acho que já é a última etapa. Sim, é a última etapa. Que tem relação com a utilização do biogás no fogão. Para utilizar o biogás no fogão, deve-se utilizar nele uma mangueira flexível que não seja muito longa. Deve-se também instalar um registro antes da mangueira, e esse registro, pessoal, ele tem a função de liberar o gás na hora de utilizá-lo. Esse processo é um processo simples e a gente tentou nessa aula descrever o passo a passo dele. Então nós pedimos a você que reveja toda essa aula, que leia também o texto que está disponibilizado aqui na plataforma.
e que também faça pesquisas na internet para que você aprofunde o seu conhecimento desse tema. E desejamos a vocês sucesso nos seus estudos e até a próxima aula, pessoal.